Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Que Diz a Bíblia. Eu sou o pastor Cláudio Rosa e quero agradecer a sua participação. O canal Que Diz a Bíblia é um canal de apologética cristã que também traz uma palavra de esperança, de fé, de certeza da nossa salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar sobre a temática muito conhecida, que é aquela que vem tratando da questão onde Jesus ressuscitou a filha de Jairo, daquele chefe da sinagoga. E o que tem alguns detalhes ali nesta passagem bíblica para nós analisarmos. Quero também lembrar você que ao final do vídeo, se você gostou, que você possa se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações e se você já é inscrito, e você que já é inscrito, dê o seu like, compartilhe e comente. Nós vamos para a nossa vinheta e já voltamos com o nosso assunto. Muito bem, nós estamos de volta. Ressurreição da filha de Jairo. Você com certeza, todos nós conhecemos essa passagem bíblica, está narrada ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, também ali em Lucas, capítulo 8. Nós vamos nos ater na passagem bíblica de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35, aonde vem narrando ali o que aconteceu. Antes do versículo 35, lá no seu início do capítulo, vem falando sobre o início desse acontecimento, aonde Jairo ele procura Jesus para resolver a situação que a filha dele estava muito enferma, estava com febre, estava padecendo muito dessa enfermidade. E quando Jesus ouve a Jairo e vai e decide ir na casa dele, então ele é interpelado por uma outra situação no meio do caminho, aonde vem aquela mulher do fluxo de sangue, que tem um detalhe importante, ela sofria já há 12 anos com isso. E então acontece tudo aquilo que nós também já sabemos, essa mulher, ela sentiu no coração e ela teve a fé de se aproximar com muita dificuldade de Jesus, dizendo, se tão somente eu tocar na orla do seu vestido, do manto ao qual cobre Jesus, eu serei curado. E assim ela faz, e Jesus então diz, olha, alguém me tocou aqui, e até foi indagado, falou, mas mestre, aqui milhares de pessoas estão te apertando, te empurrando, e como você diz, quem me tocou? Todos se tocaram. Ele diz, não, porque esse toque foi diferente, de mim saiu virtude. E realmente, a mulher naquele momento, ela foi curada, ela sentiu que foi curada. Nesse meio tempo, nós vemos que, então, o Jairo ele fica naquela expectativa, nós podemos imaginar a angústia desse pai, aonde Jesus já havia decidido ir para a casa dele, para resolver aquele problema sério, e há essa paralisação dessa caminhada de Jesus para a casa de Jairo em decorrência desse acontecimento, que foi muito bom para aquela mulher. Ela teve uma solução de um problema que há 12 anos a acompanhava. O texto sagrado diz que ela já havia gastado todos os seus recursos com os médicos, e somente Jesus pôde resolver a situação. Agora sim, o versículo 35 nos diz assim, olha lá, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Ou seja, ele estava ainda falando com a mulher, se despedindo da mulher, e ele, então, chegam alguns da sinagoga, da casa lá do chefe da sinagoga, que era Jairo, e dizem, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Olha que palavra para tirar totalmente o ânimo e trazer tristeza ao coração daquele homem que procurou a Jesus com tanta ênfase, procurou crendo que o seu problema seria solucionado. E aí, talvez numa fração de segundo, possa ter acontecido na cabeça de Jairo o seguinte, eu procurei a Jesus, ele até se dispôs a ir comigo na sua casa, mas ele foi atender uma outra pessoa, e nisso que ele foi atender outra pessoa, minha filha pereceu. E ele está sendo, então, quase que repreendido por aqueles que estão em volta, dizendo, olha, a tua filha já morreu, porque você ainda está incomodando o mestre. Mas no versículo 36 diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então aqui nós vemos um detalhe importante. Qual o detalhe? O detalhe é que Jesus, apesar
daquele tumulto que estava ali, nós podemos imaginar, imagine o burburinho de pessoas, a mulher havia acabado de ser curada, quantas pessoas já não haviam testemunhado a situação daquela mulher, a alegria dela, de talvez parentes próximos e amigos e pessoas ali agora até glorificando a Deus pelo milagre, e Jairo naquela tristeza e o pessoal ali, mas Jesus, a palavra de Deus diz que ele acudiu, ele ouviu aquelas palavras, quando o texto diz, sem acudir a tais palavras, ou seja, sem dar valor àquilo que eles haviam falado para Jairo. O que é que eles falaram para Jairo? Não incomodes o mestre, a tua filha já morreu. Não adianta mais você buscar a Jesus, não adianta mais você acreditar, não adianta mais você tentar fazer alguma coisa. Por quê? Porque o mais importante, que era sua filha, já morreu. Mas a Bíblia diz que Jesus ele estava atento. Nós aprendemos aqui que Jesus sempre está atento. Por quê? Porque ele é onipresente, porque ele é onisciente, ele é onipotente. Jesus, ele sabe de tudo o que está acontecendo. Então, mesmo que você esteja vivendo um momento de dificuldade e chegue uma notícia, né, a qual venha tentar diminuir a sua fé ou até extingui-la, né, diante de uma situação tão difícil como essa, um pai perder o filho, Jesus está atento. E qual é a resposta que Jesus dá para Jairo? Ao mesmo tempo que Jairo recebe uma resposta dizendo, por que ainda incomodas o mestre, a tua filha já morreu? Jesus dá uma contra-resposta e diz assim, não temas, crê somente. Olha a palavra que Jesus deu para Jairo. Não temas, creia somente. E isto então traz novamente esse ânimo a Jairo, traz novamente essa confiança de que ele está ali ao lado do mestre dos mestres, Senhor do Senhor, o Senhor dos senhores, o Senhor da vida. E ele está dizendo isso para Jairo. E aí o texto diz assim no versículo 37, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos, Tiago e João. Ou seja, Jesus agora, ele faz uma seleção das pessoas que vão acompanhá-lo até esse local. Por quê? Porque muitos ali estavam curiosos, muitos ali estavam até zombando da situação, porque eles não acreditavam que Jesus pudesse curar a menina, ou melhor, ressuscitá-la, porque a notícia é que ela já havia morrido. Então, uma coisa que nós aprendemos, um detalhe importante aqui, é que somente as pessoas compromissadas com Deus é que acompanham realmente Jesus. As pessoas que têm um compromisso com Deus é que Jesus traz para o ministério, para o chamado, que traz para que venham realizar a obra de Deus. Então o texto está dizendo, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E aí o versículo 38 vem dizendo, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e os que pranteavam muito. Então Jesus ele está a par de toda a situação, ele sabe do que está acontecendo, daqueles que estavam chorando. Talvez alguns ali, existia muito no passado, aquilo que se chamava, né, obviamente não tinha essa terminologia lá em Israel, mas as chamadas carpideiras, que eram aquelas mulheres até que eram pagas para chorar nos velórios, né? Não tinha um compromisso emocional nenhum, mas era algo assim para dar uma ênfase, né, na tristeza do ambiente, daquele ambiente funesto, né, do funeral, do velório, por assim dizer. Então as chamadas carpideiras estavam ali fazendo isso, chorando, as pessoas estavam chorando, pranteando muito. E Jesus ele chega e se depara com essa situação. Isto não impede Jesus de entrar na casa. Isso não impede Jesus de dizer, bem, realmente a situação aqui ela é muito triste, não tem mais jeito, e nós temos que ir embora. Jamais. Jesus ele sempre tem uma resposta, Jesus ele sempre tem uma posição, uma direção para as nossas vidas. E no versículo 39 diz, ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e choras? A criança não está morta, mas dorme. Nós vemos aqui a segurança, a autoridade de Jesus. Aqui mostra a autoridade dele, independente do que estava acontecendo, independente do ambiente que estava down, estava para baixo, né? As pessoas chorando, desesperadas. Imaginemos aqui Jairo, quando ele chegou junto com Jesus na casa dele, vendo aquela situação,
possivelmente no coração de Jairo, apesar de Jesus ter falado para ele, não temas, crê somente, a natureza humana mostra que a pessoa pode sentir ainda um baque, a tristeza. E realmente, até esse momento em que Jesus chega lá, a menina realmente havia morrido, né? Ela estava morta. Então, isso é todo um ambiente que traz uma pressão psicológica de tristeza sobre a vida daqueles que ali estavam. Mas quando Jesus diz, a criança não está morta, mas dorme, no versículo 40 diz assim, e riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Então aqui, mais uma vez, nós vemos o seguinte, assim como lá, no início, ele levou Pedro, Tiago e João somente e não permitiu que outros acompanhassem, aqui nesse momento agora, ele também não permite que aquelas pessoas que estavam ali chorando ou aqueles que estavam rindo também entrassem para dentro da casa ou do quarto onde estava a menina. Mas o texto diz que ele tomou o pai e a mãe da menina. Ou seja, sempre as pessoas que estão compromissadas com Jesus, que estão compromissadas com Deus, que creem que Jesus pode transformar uma situação de derrota, uma situação de morte, uma situação de dificuldade em vitória, em saúde, porque ele é o Senhor absoluto, então esses são aqueles que Jesus traz com ele. E aí então ele entra para o quarto, eles entraram ali, estavam todos ali, e no versículo 41 agora diz assim, e tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Olha a autoridade do nome de Jesus. Isso, quando ele fala isso ali, nós temos a certeza que aquele ambiente ele foi repleto da glória e do poder de Deus, porque Jesus ele tem poder na sua palavra. E quando ele diz isso, aí o versículo 42 nos mostra, imediatamente, não foi alguma coisa que teve que ter um tempo, como existem muitos charlatões por aí, que chamam as pessoas dizendo que vão realizar milagres, e a pessoa fica ali passando às vezes um ridículo na frente até de uma comunidade, dizendo que não, que eu já vi essas coisas acontecerem, que o milagre vai acontecendo aos poucos. Não. Jesus, a palavra de Deus, diz aqui que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficaram todos sobremaneira admirados. Um detalhe também importante aqui é que existem dois personagens aqui que estão dentro desse período de tempo, de 12 anos. A mulher sofria 12 anos e a menina agora com 12 anos ressuscita. Ou seja, essa menina, ela tem a idade do tempo da mulher, o tempo que a mulher sofreu com aquele fluxo de sangue. E Jesus agora ele faz esse milagre, a menina se levanta e nós podemos imaginar a alegria, a satisfação, o coração que se fortaleceu agora de Jairo, de toda a família, do pai, da mãe, dos irmãos, de parentes e amigos, aqueles que estavam ali com sinceridade de coração, vendo Jesus operar esse milagre. Esse é o Jesus da Bíblia, é o Jesus que traz, então, uma mudança, é Jesus que traz uma palavra de confiança. E o versículo 43, finalmente ele diz assim, o versículo 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Ou seja, ele traz então a vida, ele dá ordem para o alimento também, literalmente falando, e transforma aquela vida, transforma aquela situação em vida, em vitória, porque ali havia um funeral, ali havia um velório, ali havia uma tristeza, uma perda irreparável, aonde o Senhor Jesus entrou e transformou aquela vida, já vindo de um outro milagre que ele havia feito na casa daquela mulher. Por isso, o importante é nós entendermos que existem detalhes nessa passagem mostrando que Jesus ele tem uma palavra de confiança, que ele chama aqueles que têm compromisso, que ele não permite que outros venham estar somente acompanhando para zombar de uma situação, não. Jesus ele tem a sua palavra final, ele tem a resolução da situação através de uma palavra que ele dá, uma palavra de vida, uma palavra de ressurreição, aonde aquela menina agora volta para o seio da sua família. Que esse mesmo Jesus continue abençoando a sua vida,
Que esse mesmo Jesus continue abençoando a sua vida, os seus filhos, toda a sua linda família, e que nós possamos continuar crendo no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que morreu por nós, derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ser justificados diante do Pai e herdarmos a vida eterna com Ele. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar nos acompanhando. Quero pedir mais uma vez a você que dê o seu like, que compartilhe, que comente. E você que chegou agora, eu vou pedir que você se inscreva aí no canal, que você acione o sininho para receber também as notificações, porque isso vai fazer com que você fique por dentro sempre quando sair um novo vídeo e também as lives que nós temos produzido. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.